Te adorando verdadeiramente como o Senhor realmente merece, Pai. Que possamos deixar tudo que existe nesse mundo e olhar somente para Ti, confiar em Ti e esperar em Ti, que é o melhor remédio para o nosso coração. Pai, muito obrigado por essa semana que passou, muito obrigado pela bênção, muito obrigado, Senhor Deus, pelos livramentos, muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor deu para cada um de nós, Pai. Que nós possamos ter o coração grato pela semana que passou, mas ter um coração esperançoso que o Senhor está comigo durante essa semana que se inicia. Esteja conosco, Pai, esteja no colégio, esteja no trabalho, esteja em casa, esteja na rua, nos dando, Senhor Deus, essa oportunidade de Te adorar. Que nós não podemos só cultuar durante o domingo e nas quartas, mas sim, Senhor Deus, todos os dias, em todos os lugares onde nós estivermos, Senhor Deus. Devemos e queremos, Senhor Deus, proclamar o Seu Evangelho. Dá, Senhor Deus, essa graça nossa para ter a simplicidade da Sua palavra, para falar de Ti para aquelas pessoas que mais precisam. É com o coração agradecido, Senhor Deus, que eu Te oro, Te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vem, essa é a hora da adoração. Nós devemos adorar o único Deus vivo. Nós devemos proclamar para Ele: Cristo, Você me salvou e hoje eu Te louvo por isso. Assim como está
toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, com tesouro maior terá. Venha se começar, vem para adorar, Nesse clima de adoração, de derramamento do Senhor, para dizer que como Ele é bom conosco, nós vamos dizer: vem Jesus, e entrar no nosso coração, habitar e ficar, que possamos sempre estar diante dele com esse coração grato pelo que Ele fez pelas nossas vidas até. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, nem frente eu irei, pois eu sei que tu estás, e um dia voltará do céu pra te buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata,
jeito que nós temos que adorar o nosso Deus. Dessa maneira, praticando as boas palavras que Ele deixa no manual, que é a Bíblia, para a gente. Os irmãos podem se sentar. Dando continuidade, estou vendo que todo mundo aqui é da casa. Isso é muito bom. Que os irmãos continuem perseverando, continuem buscando, continuem correndo atrás, porque Cristo é a melhor opção. Então, todos são bem-vindos a essa casa. Todos são bem-vindos à casa dele. E continuamos convidando os nossos amigos, os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Continue convidando a todos. Quando eu falo assim, nossos inimigos, muita gente pode até pensar, Cristo tem inimigo? Às vezes, algumas pessoas, assim como eu, algumas vezes já aconteceu, deixam criar um inimigo para mim, que é aquela pessoa que às vezes tem algumas conversas, algumas coisas que não nos agradam e dentro do nosso coração se torna inimigo. Por isso nós temos que convidar ele, porque convidando ele nós quebramos isso dentro do nosso coração. Devemos orar por ele, porque orando por ele quebramos isso passo a passo no nosso coração. Gente, nós somos humanos, mas a perfeição é em Cristo. Estamos em busca da perfeição e Cristo trata e lava o nosso coração. Seguindo nossos avisos, na quarta-feira, antes de dar o aviso da quarta, lembramos os irmãos que prestem muita atenção, para que não esteja nenhuma conversa a dizer o contrário. Quarta-feira, o nosso horário era 18h30. A partir dessa quarta, o nosso horário vai mudar para 19 horas. Por quê? 18h30 está ficando muito apertado para alguns irmãos. Tem alguns irmãos que vêm lá do Conceição para cá e pegam o pico ali, né, no São Caetano, no Itabuna. E também tem algumas coisas que podem acontecer nesse caminho e acabam chegando às 6h45, 6h50. E aí a gente nunca vai conseguir começar o nosso culto às 6h30. E outros irmãos que já moram aqui, vêm também do trabalho e às vezes, né, o trabalho tem que fazer um pouco de hora, tem que isso, tem aquilo. E para ficar bom para todos, porque a igreja é aberta às 6h30, nós irmãos chegam aqui, vão chegando, e para não ter aquela demora para começar, iremos começar o culto nessa quarta, a partir dessa quarta, 19 horas. Lembrando aos irmãos que, de acordo com foi conversado com as lideranças, o culto vai começar no máximo 7h05. Não podemos também ter o costume de que, como era 6h30, começava às 7h, se é 7 vai começar às 8h. Não, o culto vai começar no máximo 7h05. Então, 7 horas, todos estão convidados. Não, só na quarta, só quarta-feira. Domingo continua 18h30, normal. Se houver uma mudança, vai ser comunicado também previamente, mas quarta-feira, 19 horas, domingo, 18h30. E falando na quarta, não podemos deixar de vir ouvir esse estudo de Lucas, conhecendo Jesus através do Evangelho de Lucas. Irmão, aqueles que estão vindo estão saindo com outras perspectivas, porque o Evangelho é assim. A gente lê 10 vezes, mas se a gente ler a 11ª vez, a gente vai sair com outra perspectiva. Cristo quer falar com todos, Cristo quer falar com você. Então, venha quarta-feira às 19 horas participar, perguntar e ouvir a palavra de Deus, conhecendo Jesus através do Evangelho de Lucas. E o tema da semana, assim como projetado, é: esperar no Senhor envolve entregar a Ele todas as minhas inquietações, aguardar o seu agir, e aquilo que eu devo fazer será dependência e obediência dele. Em 1 Pedro 5, no versos 6 e 7 diz, vamos ler todos juntos? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que esse também vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Às vezes no dia a dia a gente fica inquieto, a gente quer fazer com nossas próprias mãos, mas como o versículo
dessa semana diz: lançar sobre ele todas as nossas inquietações, lançar sobre ele todas as nossas preocupações. Que possamos estar orando nessa semana, esperar no Senhor envolve entregar a Ele todas as minhas inquietações, aguardarmos o agir, e aquilo que devo fazer será dependência e obediência a Ele. E nesse momento, pedir a nossa irmã Laís para estar orando pelas vidas que precisam ser libertadas e curadas das doenças emocionais, ansiedades, mágoas, orgulho, vaidade, egoísmo, inimizade, vícios e por aí vai. Uma palavra. Oremos. Pai querido e amado, nós queremos nesse momento, Senhor, te louvar, te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos todos aqui juntos, para louvarmos ao Senhor enquanto igreja. Nesse momento, Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor algo que só o Senhor pode fazer. Todas essas coisas que o Romário citou agora, isso é pecado, Senhor. Isso não procede do teu espírito. Inveja, maledicência, tem misericórdia do teu povo, Senhor. O Senhor sabe o motivo pelo qual muitos andam doentes. Algumas questões são emocionais, outras é questão física, outras são questões espirituais. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas podemos ajudar, Senhor, através da ação do teu Espírito em nós. Então, Senhor, que o Senhor nos cure, dos nossos problemas, das nossas ansiedades, do comportamento que não tem agradado ao Senhor. Pedimos ao Senhor que nos ajude a levar uma vida santa, uma vida separada, Pai, desse mundo. Queremos ser um povo, Senhor, que tudo te agrada. Então, Senhor, mais uma vez nós queremos pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, curar a alma do teu povo, Senhor. Fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Das pessoas que, porventura, Senhor, precisam de alguma intervenção medicamentosa e algum médico, que o Senhor também abra as portas, Pai. Que o Senhor em tudo nos dê a tua direção, Senhor. Independente da causa, precisamos do Senhor. Porque o Senhor é nosso médico por excelência, no Senhor nós confiamos totalmente. O Senhor não erra, o Senhor não falha jamais. É por isso que nós estamos aqui, porque servimos ao Deus que é perfeito em todas as coisas. Muito obrigado por tudo. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em 1 Crônicas 29, no verso 11 a 14 diz, vamos ler todos juntos? Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos os céus. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o vencer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o teu nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o teu povo, que tivesse o poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão mudamos. Amém. Convidar a irmã Elenita para estar nos ajudando no dízimos e ofertas. E aqueles irmãos, se tiver vontade, tiver o coração grato de dar seu dízimo, de dar sua oferta, esse é o momento. O dízimo e a oferta é para a manutenção da igreja. Porém, há uma atenção nessa área. Por quê? Nós temos que dar nosso dízimo, nossas ofertas de coração grato e não por obrigação. Mas os irmãos se sintam à vontade, com o coração agradecido de estar participando desse momento. E convidar nosso irmão Israel, que vai trazer um louvor. Lena, pode vir, por favor.
mais conhecida como Helenita, ou Helenita, mais conhecida como Lena. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três. Mas a maior delas é o amor, o imutável amor de Deus. Deus, te agradeço, meu Deus, por estar
a Ti, Senhor, nossos irmãos, Pai. Te peço, meu Deus, os dízimos e ofertas, Senhor, que foi apresentado aqui, Senhor, na Tua casa. Seja, Senhor, o sustento da Tua casa. Abençoe, meu Deus, grandemente, meu Deus, aquele que deu, Senhor, e aquele que não deu, Senhor, que deu, que afetou, e quem não pôde dar, Senhor, esteja abençoando, meu Deus, o celeiro de cada irmão aqui presente. Abençoa, Senhor, cada irmão que vem e aqueles que não vêm também. Esteja abençoando, livrando, protegendo de todo o mal, Senhor. Fica conosco, Senhor, abençoa a Tua palavra, Deus, que vai ser falada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos para fazer a leitura responsiva que se encontra em Mateus 6, do verso 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vos vestirás muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: com que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Mateus 6, do 25 ao 34, nos dá a resposta do tema da oração. Porque ele pede para não nos aquietar, porque a cada mal basta o seu dia. Entregamos tudo a ele, porque ele nos dará, como a palavra dele mesmo falou. E com isso, vamos pedir para ele reinar no nosso coração. Vamos louvar, vamos entregar. Cristo reina em meu coração. Essa canção peço para os irmãos cantar no último volume das suas vozes. Vamos glorificar o nosso Deus, vamos adorar, porque nós temos que estar abastecidos para estar lá fora falando o nome dele. E pedimos a ele: reina em meu coração. Em meu coração seja o monte que derrubo, a fonte que eu bebo é minha canção. Em meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso é minha canção. Tu és bom, bom, bom.
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, vocês, tu és bom, tu és bom, Deus é bom. De novo, tu és bom, tu és bom. Mais uma vez, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Não tenha vergonha de dizer que o Senhor é bom, não, viu? Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Amém. Tem algum aniversariante essa semana? Alguma bênção específica que Deus abençoou a vida de vocês? Convidar aqui para estar na frente o Formoso Kids, para que possamos estar orando por esse ministério. Essa é a igreja do amanhã. Por mais que alguns não nos obedeçam, dá trabalho, mas essa é a igreja de amanhã. Como alguns já teve testemunho de que crianças iniciaram na igreja e se tornaram pastores, se tornaram músicos, essas são a igreja de amanhã. Irmãos, esteja orando por essas crianças e aquelas que há de vir. Esteja entregando a Deus a vida de cada um deles. Por mais que às vezes nossos olhos, ou criança levada, ou criança que não obedece, mas Deus está no comando. Ore, ore e orienta elas na oportunidade que vocês tiverem. Vamos orar? Maravilhoso Deus, graça te dou, Senhor Deus, mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, por essas crianças. Obrigado, Senhor Deus, por essa igreja do amanhã. Pai, que tudo que é feito e falado aqui, Pai, possa penetrar na vida deles. Que eles possam, Senhor Deus, transmitir para os pais, para os irmãos, para aqueles que ainda não conhecem a Sua palavra, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que as crianças são bem-vindas nas suas casas, na sua casa, Pai. Continue, Senhor Deus, alimentando, multiplicando sabedoria para aquelas as lideranças, as professoras que estão à frente desse ministério, Pai. Dê capacidade a elas para que elas possam transmitir a Sua palavra viva e eficaz na vida deles. E que eles, aos poucos, no seu momento, Pai, possam estar frutificando aquilo que eles vêm aprendendo aqui. Continue, Senhor Deus, abençoando esse ministério, essas crianças, as professoras. Continue, Senhor Deus, trazendo crianças para a sua casa, trazendo, Senhor, os filhos para ser transformados, para ser salvos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus que eu oro. Amém. As crianças podem subir. Convidar nossa irmã Miriam, que vai vir nos abençoar, trazer a palavra de Deus para a gente. Que nós possamos estar com o coração aberto, porque ela vem com muita sabedoria de Cristo para nos transparecer para a gente. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Muita alegria estar aqui. E louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui para ouvir a voz de Deus. Se nós saíssemos agora, nós já estaremos regozijados, né? O louvor e a adoração que foi feita nesse lugar. Eu creio que a
nossas orações, o nosso louvor chegou a Deus como um cheiro suave, como diz a palavra de Deus. E por isso nós estamos alegres, né? Louvado seja Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 15, no versículo 1, e aí a gente pula o versículo 10. Amém? Versículo 1. E a gente pula o versículo 10. Amém? No versículo 1, diz assim, a minha Bíblia pode estar, eu vou ler aqui, tá, que é melhor, para a gente acompanhar todos juntos, né? E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E o 10. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, é engraçado, né? Antigamente eu pensava assim, meu Deus, a gente vai à igreja, a gente dá um estudo, a gente prega, não precisava nem fazer esboço, nem nada. Agora a idade vai chegando, meus irmãos. Se a gente não escrever, se a gente não ter nosso esboçozinho ali, a gente não lembra. A gente não pode ficar naquela situação de o Espírito Santo nos fará lembrar. Porque a gente tem que anotar, né? Eu estava ali essa semana perguntando, né, a Deus, aí veio uma mensagem no meu coração, aí no desenrolar do estudo, né, a gente vai colocando algumas situações e Deus vai falando em nosso coração, porque os irmãos que sempre estão aqui louvando a Deus, pregando, entregando a mensagem de Deus, eu costumo dizer, eu não sou errada em falar que é incorreto entregar o recado de Deus. Eu acho mais bonito falar que está entregando a mensagem de Deus, né? Recado, às vezes, a gente manda para alguém, para um vizinho. Eu acho mais formal diante de Deus, a gente está levando a mensagem, né? E Deus, ele fala primeiro com a gente. A própria palavra diz que é aquela espada de dois gumes, né? Corta de um lado e corta do outro. E a mensagem tem que vir ao nosso coração, tem que estar nos alimentando para a gente poder passar para os irmãos. Irmãos, nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, né, a gente entende que os rabinos, naquela época, eles ensinavam que Deus recebia o pecador penitente, não é? Porém, o que é esse penitente? Deus, eles pregavam, eles ensinavam que Deus, ele recebia primeiro os pecadores perdoados. Só que no Evangelho aqui de Lucas, estas parábolas, são 3 parábolas que a gente vai falar rapidamente, ensina que Deus busca o pecador. O pecador, ele não precisa primeiro, de uma forma sozinho, ali se arrepender do seu pecado. Deus, ele pede que ele venha da maneira que ele está. Então Deus, ele recebe. Por quê? Os rabinos falavam que o judeu ele não podia se misturar com ninguém que não prestasse. Se aquela pessoa ali fosse uma prostituta, você tinha que se afastar. Se aquela pessoa ali fosse um ladrão, você tinha que se afastar. Se aquela pessoa fosse um maldizente, você tinha que se afastar. Se aquela pessoa era dotada de alguma doença, você tinha que se afastar dele. Porque todas essas pessoas, os rabinos consideravam o quê? Impuros. Então você não podia chegar perto deles. E se eles quisessem ir ao templo, eles primeiro tinham que ali se purificar, fazer uma série que a lei estabelecia para eles adentrarem ao templo, porque o lugar deles era uma porta, não é? Ou era no meio do caminho que tinha esmola. Só que Deus, ele vem de uma forma diferente. Jesus, quando estava lá, pregava o quê? Que você não precisava se afastar desse povo. Você não precisava querer ficar longe dessas pessoas intituladas como contaminadas. Pelo contrário, Deus, ele veio justamente, trouxe o seu
justamente para isso, para ir até essas pessoas. Você vê que quem estava junto com Jesus era os salteadores, era os doentes, as prostitutas, e aquilo fazia um alvoroço, uma briga muito grande nas sinagogas, porque ele estava lá dizendo que era o Filho de Deus e os contaminados atrás dele. E nesse capítulo, no versículo 1, diz isso. Estavam os republicanos, estavam os enfermos, estavam todos ali ao redor de Jesus. E aí é lançado essa parábola. Nesse capítulo 15, irmãos, se os irmãos prestarem atenção aí, contém 3 parábolas de 3 perdidos. Como assim? A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. É um capítulo que traz 3 perdidos em um só, não é? E também fala de 3 alegrias, de 3 regozijos, do pastor, da mulher e do pai. Então é um contraste, né? Uma parábola inteira falando de 3 tipos de perdidos e também 3 tipos de alegria. É isso que eu quero falar para os irmãos, sem me alongar. E nessa parábola aqui, meus irmãos, nós temos lições de valores, né? Eu costumo, quando a gente vai lendo, a gente subentende que parece que são 3 parábolas irmãs, porque elas não foram divididas, não teve um capítulo para cada parábola, foi reunida as 3 com um só propósito, e é isso que nós vamos ver aqui. E uma das lições, a primeira lição que a gente tem aqui, é a da ovelha, não é? Uma criatura irracional que valia mais do que ela imaginava. Quando nós chegamos aqui nos primeiros versículos, nós vimos o quê? A ovelha que se perdeu. A ovelha que estava junto com as suas irmãs, a ovelha que estava ouvindo a voz do seu pastor, e essa ovelha se perdeu. A segunda é da moeda, não é? Um objeto sem vida, não tinha importância aos olhos de ninguém, só de quem a possuía, que também se perdeu. E o filho pródigo, o terceiro, que desprezava o pai e descobriu que ele era amado sem merecer. 3 situações aqui para nós entendermos melhor. Irmãos, a ovelha é um animal ele é irracional, e a ovelha ali estava junta com as outras ovelhas, e por algum motivo ela vai e se afasta. A mesma situação, a moeda, que a parábola Cristo fala que era algo inanimado, ou seja, a moeda representava ali nos dias de hoje um dia de salário, só era importante para a dona, não é? E o filho pródigo, que nós já sabemos, foi aquele que quis rejeitar sua família e se perdeu e deixou o seu pai lá. E mesmo sem merecer, ele foi amado pelo seu pai. Aí a gente se pergunta, por que essa parábola está dividida em 3 partes, não em uma só, não é? Porque, irmãos, ela representa aí várias verdades. Elas não tinham como ser separadas, ouvindo uma e depois a outra, ou outra sozinha, não. Tem propósito para as 3 estarem juntas. E estudando, a gente entende que nessas três parábolas existe a condição da pessoa ou do animal, a experiência e a redenção de quem está perdido. É isso que eu quero falar para os irmãos nessa noite. Qual é a condição do perdido? Olha o que nós aprendemos com a ovelha, não é? Que todos nós estamos perdidos por nossa própria ação. Por que ação? Irmãos, as ovelhas, imagine lá aquele campo, aquele pastor com 100 ovelhas. Em algum momento, algo chamou a atenção daquela ovelha e ela teve a ação de se afastar das demais ovelhas.
diferente, que quando ela se viu ali, ela já estava perdida. Pela ação dela, ela estava perdida. Com certeza, tratando de uma ovelha, um animal que é obediente, ela deve, naquele momento, ter ficado nervosa, como um bicho que se perde. Um animalzinho criado dentro de casa, se você abre a porta da sua casa, ele vai ficar perdido. Ele vai ficar agoniado, ele não sabe para onde ir, ele vai para frente, ele vai para trás, ele tenta sentir o cheiro do dono dele, não consegue, ele fica irritado, ele fica nervoso. Então a gente subentende que aquela ovelha, naquele momento, pela ação dela de se distrair, ela deve ter ficado, quando ela percebeu que ela estava sozinha, assim como um bicho, ela ficou desesperada. Ela tentou ouvir a voz do pastor, não conseguia. Ela tentou pelo faro dela sentir o cheiro das irmãs, não conseguia. E ela ficou ali indo para um canto e indo para o outro, perdida, devido à ação dela. Não é? E o que acontece? Quantas das vezes, por isso que eu quero esse exemplo aqui, dessa condição de perdido, a condição da ovelha perdida. Em quantos momentos em nossas vidas nós estávamos ali num só pensamento, num só propósito, num só diálogo com Deus, e por alguma distração, às vezes a gente se aparta do caminho. Com alguma distração a gente fica na condição da ovelha meio perdida, por nossa ação. A ação de, por algum momento, você não ouvir, não obedecer, aquilo te distraiu, você deixou de ler a Bíblia, você deixou de orar, mas você está ali com o teu pastor. Os irmãos estão entendendo? Você está ali com o teu pastor, você está ali na sua congregação, você está ali com os seus irmãos, igual aquela ovelha estava com as 99. Ela estava ali passeando com o pastor, pastando ali com o pastor. Só que em algum momento ela se distraiu e a ação dela foi de ficar perdida. Muitas das vezes acontece conosco. Essa condição acontece comigo e com você. A gente está indo à igreja dia de domingo, a gente está indo à igreja dia de quarta, a gente tem ido à escola dominical, mas quando sai da igreja, a gente está perdido. E isso acontece dentro da igreja. Não página, que aqui só tem cristão. Acontece dentro da igreja. Por quê? Ele está na igreja, mas a igreja não está nele. Ele está no local, ele está em comunhão, ele está ali louvando a Deus, sentado, mas a igreja não está nele. Ele está na condição dessa ovelha. A ação dele tem feito ele se afastar do caminho. E aí, o que aconteceu com a ovelha? A ovelha ficou desesperada, o animal ficou desesperado. Ela começou a cair num canto, começou a cair no outro, começou deve ter quebrado alguma pata, deve ter feito alguma coisa, ela deve ter ficado cheia de escoriações, se machucou, tentando sentir o fato, tentando ouvir a voz do pastor, mas ela já chegou a um limite onde ela já não tinha mais força. Já estava ali entregue, sabendo que ela ia morrer, porque ela já estava afastada da família, já estava afastada do seu dono, do seu pastor. A ação dela de distração fez ela ficar morta, viva, morta, esperando ali alguém vir socorrer, porque ela já não tinha forças para ir buscar o seu pastor. E isso acontece nos dias de hoje. A condição humana às vezes faz com que as nossas ações nos afastem da casa de Deus, nos afaste das 99 ovelhas, nos afaste da voz do nosso pastor. A gente passa um dia sem vir, a gente não está lendo a Bíblia, a gente não está ali observando, a gente não está em oração, ficamos aquele crente domingueiro, porque domingo eu fui ensinada que tenho que ir para a igreja, mas ele está na condição de perdido dentro da casa de Deus. Aí o que acontece com ele? Quando ele se vê ali abatido, sucumbido, ele já não tem força mais para poder voltar. Ele já, a ação dele entregou
ele não consegue mais ter força. Por quê? Entrou a apostasia nele. Esfriou a fé dele. Esfriou o amor dele. E ele passa por essa condição, uma condição de perdido, igual aquela ovelha ficou. Segundo ponto, a moeda. A moeda, irmãos, é uma coisa interessante. Deus usou um animal irracional e Deus usa a moeda como um objeto, um ser inanimado, igual uma pedra, para mostrar para a gente, tá, que nós somos sem vida espiritual. Eu e você éramos igual a essa moeda, sem vida. O que nos traz a vida espiritual é o quê? Nós somos mortos em nossos delitos e pecados. E essa transformação nos traz uma vida espiritual. Vai falar de vida espiritual para algum descrente na rua que ele não vai entender nada. Ele é igual essa moeda aqui. O que é isso, irmão? Vida espiritual, Espírito Santo, o que é isso? Ou seja, Jesus ele traz a parábola dessa moeda, usa a moeda para passar para a gente que aquela moeda sem vida é a mesma coisa da gente, sem vida espiritual. Passamos a ter vida espiritual quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Ele nos transforma e a gente passa a ter uma vida espiritual. E em terceira situação, de condição, o filho. Não é? O filho, é interessante a parábola do filho, porque ele estava perdido por escolha própria. A ovelha foi a ação dela, que fez ela se perder. Mas o filho pródigo, ele foi por escolha. Ele resolveu se afastar. Ele estava em comunhão com a sua família, estava em comunhão com o seu pai, mas aquilo não estava bom para ele. Ele não estava se enchendo de alegria mais. Ele não queria mais. Ele tinha tudo. Imagina, o pai era um homem abastado, tinha vários empregados. Esse filho era servido na mão. Aquele ócio dele fez com que ele tomasse a escolha de fazer o quê? Não quero mais isso aqui para mim não. Isso aqui está chato. Estava tudo tão bom que ficou chato. Estava tudo tão perfeito que fez ele querer mudar de caminho. E por escolha própria, o que a parábola fala, ele foi para o pai dele e falou, olha, eu quero minha herança. Mas meu filho, não. Soma aí o que eu tenho aí, me dá, porque eu quero, sair daqui. Aqui ficou pequeno para mim. Eu quero ver coisa nova. Ou seja, um rapaz que tinha tudo, por conta própria, por escolha dele, ele resolveu sair. Olha a condição desse perdido. Quantos acontece a mesma coisa? Está dentro da igreja, foi criado na igreja, sabedor da palavra de Deus. Quantos, por escolha própria, querem renunciar o evangelho, renunciam e saem? Não, está chato. Esse negócio de orar todo dia está chato. Esse negócio de vir para a igreja está chato. A minha vida está boa, meu emprego está bom. Eu não preciso de Jesus. Vou me afastar. Com certeza encontra alguém para te ajudar, encontra alguém para te levar para um mau caminho. Ele ainda tem aquele meio termo de um dia está na igreja, um dia está no mundo, um dia está aqui, o outro dia está lá. Aí começa a entrar o mundo de forma bem sorrateira na vida dele. Aí ele passa a sair com os amigos, daqui a pouco está ali experimentando o que não deve, entra na lascividade, porque a igreja é muito difícil, ele quer ter um comportamento diferente, ele quer ter várias situações, ele quer ter várias escolhas, até que um belo dia ele chega e fala, eu vou sair. Quantos acontece isso? Quando a gente vai ver, cadê esse plano? Se desviou, está afastado. Meu Deus, mas estava na igreja esses tempos aqui louvando, adorando, mas resolveu ir embora. Essa é a condição desse perdido, por escolha própria. Os irmãos estão vendo que
Aí depois da condição do perdido, essas parábolas, ela vai narrar a experiência que esses perdidos tiveram. Se a gente pega ali na primeira história, pensamos o quê? Na miséria do perdido. Aquela ovelha, ela ficou em estado miserável. Ela era um bicho. Ela ficou sem comer, ela ficou sem beber, ela se machucou, ela ficou parada num canto, ela já não conseguia se locomover, ela estava ali já sangrando, o cheiro do sangue já estava exalando. Para quem vinha atrás dela? Lobo. Um animal maior para poder o quê? Comer ela. Ou seja, ela estava tentando se esconder para pelo menos morrer ali só, na miséria que ela estava, na experiência. Quanto tempo a gente não consegue imaginar que aquela ovelha ficou perdida, sem água, sem comida, sem ninguém, sangrando, machucada, tentando se esconder do predador. Ela estava, a experiência que ela teve era a miséria do perdido. Ela estava ali miserável. A segunda, da sua insensibilidade. Por quê, irmãos? A moeda, o ser inanimado, nos muda a chavinha para a nossa insensibilidade, sem a vida espiritual. Sem vida espiritual, nós ficamos insensíveis. Sem vida espiritual, nós ficamos igual àquela moeda, sem vida, inanimada. Sabe por quê? Porque a gente não consegue mais sentir a dor do nosso irmão. A gente não consegue mais sentir a tristeza que o nosso irmão está sentindo. A gente não consegue se alegrar com os que se alegram. A gente não consegue chorar com os que choram. Nós ficamos com um bloqueio. Nós fechamos o canal espiritual e ficamos insensíveis, igual aquela moeda. Um ser inanimado, um ser vazio, um ser sem existência. Por quê? Porque se o Espírito Santo de Deus não habita em nós, nós não conseguimos sentir a dor do próximo. Se o Espírito Santo de Deus não habita em nós, nós não temos vontade de levar o Evangelho. Nós não temos preocupação de despovoar o inferno. Quem aqui no mundo quer despovoar o inferno? Qual é o mundano que quer orar para salvar a pessoa, o inimigo dele? Ele quer matar o inimigo dele. Ele deseja mal ao inimigo dele. E quem tem vida espiritual, vida, tá vendo? Vida espiritual. Sem vida a gente é igual a moeda. Nada. Não existe nada ali. E a gente só passa a ser sensível quando o Espírito Santo habita em nós. E a terceira situação, irmãos, é o remorso do filho pródigo. O remorso é uma doença que é problema. Ele chega numa situação que primeiro ele gastou o dinheiro todinho. Ele fez tudo que aquele mundo podia oferecer para um homem, na condição dele, com o dinheiro que ele estava. Eu creio que ele deve ter experimentado tudo. O dinheiro que ele tinha, ele comprou tudo. Tudo que podia ele tinha. Só que um dia o que aconteceu? O dinheiro acabou. Quando o dinheiro acabou, quando ele se viu sem amigos, com fome, o que ofereceram para ele? Ó, tá vendo o porco ali? A lavagem. Você vai lá e come, porque eu não tenho nada para te oferecer. Você tem ali, ó, come ali junto com os porcos. Se você quiser se alimentar, você se alimenta lá. E ele chega numa condição e fala: os empregados do meu pai vivem 1000 vezes melhor do que na condição que ele estava. Ele passa a sentir um remorso tão grande que ele, naquele momento, vamos dizer assim, caiu na cabeça dele, caiu ali a situação dele, que ele se vê assim, sem saber o que fazer. Quando ele chega ali naquele estado de lástima,
aonde ele tem que se alimentar igual um bicho, ele começa a sentir aquela dor. A dor que muitas das vezes ele deve ter ofendido o pai dele, a dor muitas das vezes ele ter criticado o pai dele, e o pai dele sempre o amou. Porque essa parábola tipicamente é igual a Cristo, né? Deus amando a gente. E ele ali deve ter sentido todo tipo de sentimento assim, ele deve ter lembrado, deve ter passado um filme na cabeça dele, de todas as vezes que o pai foi amoroso, ele foi ignorante, e ali ele estava desprezado, ele estava humilhado, e ali bateu um remorso, que ele falou assim, sabe de uma coisa, o que me resta, eu vou bater na casa do meu pai. Mas eu vou pedir para ele me tratar igual um funcionário dele, porque eu não mereço nem mais ser tratado como funcionário. Essa foi a experiência. Irmãos, e quando a gente sai da conduta do perdido, a experiência dos perdidos, aí a gente entra no terceiro e último ponto. O resgate dos perdidos. Teve resgate. Porque, como a gente falou no início, teve 3 histórias de perdido, mas também teve 3 alegrias. Ou seja, quando os perdidos foram resgatados. Louvado seja Deus. Mais um motivo para ser a parábola dividida em quê? Em 3 partes. Sabe para quê, irmãos? Até mesmo para revelar, né, a Trindade. Sabe por quê, irmãos? Na primeira parte, na vida da gente, o que acontece? O Filho de Deus, ele nos redime. O sangue dele nos redime, não é? Na segunda parte, o Espírito Santo, ele opera e restaura a nossa vida. E na terceira parte, o Pai nos recebe. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, quando a gente entra no resgate do perdido, a gente imagina aquela ovelha ali, no estado miserável que ela estava, sangrando, dolorida, machucada, tentando se afastar dos predadores, quando de repente ela vê o pastor. E o que o pastor faz? Pega ela no colo, leva ela, porque ela não tem condição de nem andar. Pega ela no colo. E primeiro ele larga, deixa lá as 99 e vai em busca dela. Ela, sendo um ser que não tem, a ovelha irracional, a ovelha não imaginava o valor que ela tinha. A ovelha ali, ela não imaginava que alguém estava sentindo falta dela. A ovelha ali não imaginava que o pastor estava buscando ela. Ela, um ser irracional, estava ali na sua miséria, pronta para morrer. Só que de repente há um resgate. O pastor vem e resgata ela, cuida dela, leva ela de volta para casa, cura as feridas dela, alimenta ela. E a gente acredita que depois de alguns dias ela entra em contato com suas irmãs novamente e passa a viver a alegria da comunhão. Olha que coisa linda é a gente imaginar isso. Então, muitas das vezes nós estamos nessa condição. Tem perdidos que por causa de suas ações estão hoje dentro de casa, sem força, contaminados, sangrando, machucados, esperando uma palavra, esperando um pastor vir buscar, esperando um irmão indo lá falar com ele, esperando alguém bater na sua porta para perguntar como é que ele está, esperando alguém falar para ele, olha, eu estou orando por você, esperando, olha, eu vim na sua casa porque eu vou fazer uma oração pela sua vida, eu estou sentindo a sua falta. Quantos, irmãos? É muito fácil a gente falar, a pessoa tem que ter força de vontade, ela tem que levantar, ela tem que caminhar, ela tem que tomar um banho, pegar a roupa dela, vestir e ir para a igreja. Não é fácil, irmãos. Quem já se encontrou na situação dessa ovelha, de ficar perdida, machucada, sem força para levantar, precisa de ajuda. Um pastor tem que ir lá buscar ela.
Ele falava assim: irmãos, a igreja mata mais do que a guerra. A igreja, às vezes, machuca mais do que outras pessoas são machucadas lá no mundo. Porque irmão não é para machucar irmão. Irmão não é para poder tirar o outro irmão do lado. Aqui não há lugar para se sobressair. Aqui não há lugar para ser mais do que ninguém. Aqui a igreja não há lugar para isso. E às vezes a própria igreja machuca. Às vezes um irmão machuca o outro. E com isso ele fica na condição da ovelha. Ele fica na condição de miserável, machucado. Quantos irmãos às vezes sentem dor e eles têm mágoa, sabe de quem? De Deus. Achando que o causador daquilo tudo foi Deus. Mágoa do próprio Redentor. Porque ele logo lança, né? Mas eu estava na sua casa, eu estava fazendo a sua obra, eu estava orando, eu estava apoiando, eu estava ajudando. E aí aconteceu isso e isso comigo. Alguém fez isso e isso comigo. Aí eu fui para a igreja. O que adiantou eu orar? O que adiantou eu jejuar? O que adiantou eu pregar? O que adiantou eu orar? Agora eu estou aqui, ó, na minha vida miserável. Deus não está vendo nada. Porque o primeiro que vai para o pênalti é Jesus. Quantos vivem numa condição dessa? Da mesma situação é o filho pródigo. Quantos de nós falam por mim, nascida e criada? Chegou um momento que eu falei: não, eu quero ir para o mundo, por escolha minha. Tinha meus 17, 18 anos. Eu acordei e falei: não, eu não quero igreja mais. Eu quero ir para o mundo. Fiquei perdida igual o filho pródigo. Anos e mais anos, para depois eu voltar. Tudo que os irmãos imaginaram, já fiz. Só que tem uma coisa, irmãos. No mundo espiritual, ainda tinha uma marquinha lá dizendo: ó, aquela ali foi apresentada a Deus quando nasceu. O diabo não pode pegar, não. É a mesma coisa todos nós aqui. Aquela ali, ó, levantou as mãos. O sangue está ali. Ela pode estar afastada, mas ela tem uma marca no mundo espiritual. Ela tem uma marca. Ele pode estar ali, segurando uma metralhadora, mas foi uma criança que foi criada dentro da igreja. Ele pode estar ali, vendendo droga, mas no mundo espiritual tem ali alguém que já frequentou uma escola dominical. Tem alguém que ouviu falar de Jesus. Quando você evangeliza certas situações, certas pessoas, quantos eu já ouvi falar: ah, mas a minha mãe era do ciclo de oração. Ah, eu fui criada na igreja. E olha o que o diabo bota para a pessoa: segurando um revólver, vendendo droga, matando, se prostituindo, e foi criado lá dentro do evangelho. Quantos acontecem isso? Os irmãos que já fazem essa parte desse resgate sabem quantos são abordados e que já tiveram experiência com Cristo, mas ficaram na condição daquela ovelha miserável, mas não teve ninguém para ir lá e ajudar ela a se levantar, a se erguer. Irmãos, isso é trabalho de quem é sensível e escuta o Espírito Santo. É isso que Deus está preparando eu e você para isso. Para você ter essa sensibilidade. Você não é moeda. Você não é essa dracma perdida, não. Você tem sensibilidade. O Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo sente em você, para você sentir aquilo que Deus manda você fazer. Às vezes aquilo que vem no seu coração pode ser loucura, mas é o Espírito Santo mandando você fazer. Ou você também pode ficar até mesmo na condição da ovelha. A ovelha não sabia que ela tinha valor. A ovelha ela não entendia que ela tinha valor. Só que você tem valor. Nós temos valor para Deus. Às vezes a pouca coisa que Deus faz para a nossa vida, você tem até vontade de falar: ó, Deus me deu condição de eu comprar um sapato. Deus me deu condições de eu comprar uma coisa que eu queria. Mas você acha aquilo tão pequeno, você se acha tão inferior, se comparando às outras pessoas, que você às vezes não abre a boca para falar isso. Ou foi Deus que me deu, ó, essa panela aqui eu estava vendo na televisão há tanto tempo. E
Deus me deu a panela. Oh, glória a Deus. Ou aquele sapato ali que eu estava desejando. Eu tive condições e ainda comprei à vista. Oh, glória a Deus. Olha, eu estava querendo mudar de carro, mas não um carro muito grande, não um carro normal, só um pouquinho melhor do que eu estava antes. Deus me deu condição. Oh, glória a Deus. Irmãos, são poucas coisas que o nome de Deus tem que ser glorificado. Não é você virar rico, não é você ter dinheiro para comprar uma casa, um apartamento, não. É num pequeno detalhe. É numa coisinha pequena que você queria e Deus te abençoou. É numa coisinha mínima que pode, é igual o valor da moeda para aquela mulher. Às vezes para ela só tinha aquilo. E às vezes o que você queria era tão pequenininho que você agradece a Deus. E as pessoas, não, meu Deus, está agradecendo por causa disso? Sim, eu estou agradecendo porque eu não imaginava ter e Deus me deu a condição de ter. Eu queria trocar meu óculos. Meu óculos é muito caro, mas Deus me deu a condição e eu consegui trocar meu óculos. São coisas pequenas, irmão. Sabe por quê? Porque você tem valor. Você tem valor primeiro porque o Espírito Santo ele mora em você. Você não pode se sentir desmerecido de nada. Você não pode se sentir na condição de que você é um rejeitado. Olha, a palavra de Deus diz, ó, o pai, a mãe, a família abandonam, mas eu não te abandono. Seu esposo te abandonou, seu filho vira as costas para você, as pessoas te apontam, as pessoas te oprimem, mas você tem valor para mim. Eu moro em você. Não se sinta desmerecido. Não se sinta desmerecida, sabe por quê? Porque você foi comprado com sangue. Você sabe o que é pagar a vida de alguém com sangue? A sua vida, para eu e você estarmos aqui nessa noite, teve um sangue que foi derramado, teve um sangue que foi vertido. Essa cruz está vazia porque ele morreu, ele sangrou até a última gota para você não se sentir desmerecido, porque você foi comprado com o sangue dele. No mundo espiritual você tem marca, você tem a marca do sangue de Jesus. No mundo espiritual tem que ter legalidade, tem que ter permissão para mexer na sua vida, porque você tem o sangue de Jesus na sua vida. Não se sinta desmerecido, se sinta valorizado. Deixa as pessoas te julgarem, deixa as pessoas falarem. Sabe por quê? Porque a gente se cala e ora, e quem peleja por nós é o Senhor Jeová. Olha o versículo que foi lido no início. Está vendo os lírios do campo? Nem Salomão se vestia igual a eles. Está vendo os passarinhos? Eles não têm casa, eles têm que fazer ninho. Eles se alimentam, e quem dá o alimento a ele é Deus. E como é que vai faltar para mim e para você, irmãos? Não falta, porque você tem o Espírito Santo em você. Não falta, porque você tem o Espírito da verdade, o sangue de Jesus na sua vida. Não vai faltar, porque você faz parte da promessa de Deus. Seu patrão é Jesus. O meu nome já foi escolhido para ser mandado embora. Ele, seu patrão é Jesus. Se ele vai permitir a sua demissão, é porque ele tem uma porta gigantesca para você. Mas se ele não permitir, pode levantar o homem que for, você vai ficar, porque é Deus que te colocou lá e só Ele pode te tirar de lá. Porque, irmãos, a porta, a Bíblia fala, a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Ele abre, ninguém tem chave para fechar. Bom é cair nas mãos de Deus. Fácil é cair na mão do diabo. Mas se você cai na mão de Deus, ninguém tira você dele. Entrega seu familiar nas mãos de Deus. Entrega aquela pessoa que você tem chorado, você tem pedido. É a ovelha perdida, é o filho pródigo, é aquela pessoa que está igual aquela moeda, um ser inanimado, sem sentimento, não tem mais vida espiritual, está vivendo à toa. Entrega a Ele, entrega os perdidos na mão de Deus. Entrega, sabe por quê, irmãos? A palavra é certa, tem resgate para o perdido, tem resgate para a ovelha, tem resgate
diabo ele vai embora. O demônio busca o caminho dele e os anjos vêm e resgatam a seu favor, a meu favor. Porque os anjos são conservos. Os anjos andam junto com os servos. O Salmo 91 está lá para isso. Os anjos, eles acampam ao redor do justo. E você tem andado em justiça. Os anjos de Deus estão nos protegendo sem a gente saber. É por isso que quando a gente abre a boca, a gente agradece. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que nem eu sei que eu consegui. Porque foi o Senhor que livrou sem eu saber. Aquele ônibus que você não pegou, aquele carro que você não pegou, aquele nervosismo que você passou porque perdeu o negócio, ali foi um escape e às vezes você não sabe. Você chegou atrasada, você faltou, isso foi algo que Deus colocou para te tirar no meio de uma confusão, porque os anjos de Deus acampam ao redor do justo. E Ele está dando escape para nós. Ele deu escape para você essa semana. Ele deu escape para mim essa semana. Por quê? Porque você é justo. Você está ali diante de Deus. Não se preocupe. Entrega na mão de Deus a sua inquietação, aquilo que está te oprimindo, aquilo que está te machucando, aquilo que está indo de contra você. Entrega. Entre no comando de oração sabendo que primeiro você tem valor, porque o Espírito Santo ele se move em você. Segundo, porque você tem caminhado em justiça e o Senhor ele tem observado você. Você tem feito leituras, você tem orado, você tem entregado a sua vida, a sua dificuldade na mão do Pai e Ele vai cuidar de você. Não tem ninguém que cuide de você, mas tem o Senhor, o dono do mundo, o governador dos céus e da terra e do inferno. Ele cuida de você. E mal nenhum chegará à sua tenda. Nada chegará até você. Só se Ele permitir. Nós não devemos ter medo desse mundo espiritual, não, meus irmãos. Porque até para o inimigo tentar fazer alguma coisa contra a sua vida, tentar fazer alguma coisa contra a sua família, ele tem que pedir permissão. E ele tem hora para começar e tem hora para terminar. Porque um dia a misericórdia bate no trono da justiça. Deus, ele manda, o inferno obedece. Deus, ele manda, o demônio se afasta. Deus, ele manda, a vitória chega. Deus, ele manda, ele abre a porta. Deus, ele manda, ele vai fechar a porta. Deus, ele manda, vai tirar a vitória. Deus, ele manda, vai mexer nos papéis lá e o juiz vai assinar a sua vitória. É Deus que manda. Amém. Por isso que ele manda a gente buscar primeiro o reino dos céus. Busca a minha face. Não fique inquieto com o que você vai comer amanhã. Meu salário está atrasado. Eu vou pagar o aluguel como? Eu vou fazer a feira como? Eu vou pagar minha dívida como? Entrega na mão de Jeová. Entrega na mão de Deus. Senhor, tu está vendo. Senhor, tu observa tudo. Eu tenho andado diante de ti justamente para mim não ter essa inquietação, para mim não ter não sentir esse pavor. Senhor, me acode, o socorro vem. Sabe por quê, irmãos? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E que nessa noite nós possamos sair daqui convicto que você tem valor. Você tem vida espiritual, porque você não é uma dracma perdida, não. Você não é uma moeda perdida, não. Deus te deu vida espiritual. Você não é aquele filho pródigo cheio de remorso por ter feito errado, não. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não adianta vir o demônio zumbir no seu ouvido, você não presta. Você já fez isso, você já fez aquilo. Clama o sangue de Jesus, porque Ele está fazendo isso, porque Ele acha que pode te atingir. Nenhuma condenação há mais para você e para mim. Porque o nosso preço foi preço de sangue. Nosso pecado foi levado naquela cruz. O que você fez já está no mar do esquecimento. Você é nova criatura. E Deus vai provando isso a cada dia, de glória em glória, em novidade de vida. Deixa o mal a cada um do seu dia. Vá viver em novidade de vida. Novidade de vida, você amanhecer glorificando, passar a tarde glorificando, ter
vida tem valor. E a promessa que Deus cumpriu na sua vida, pode demorar o tempo que for, você vai ser chamado. Não se preocupa se aquela pessoa está perdida. No momento certo, Deus chama aquela pessoa. No momento certo, Deus resgata ela dos vícios. Deus resgata ela das drogas. Deus resgata da prostituição. Dá uma vida nova. Te dá uma família. Te dá um emprego. Mas só quem vai te dar isso é Jesus. Eu vou se abrir no coração para Ele. Deixa Deus trabalhar. Porque no momento certo e na hora certa, Ele vai buscar o perdido. Ele vai buscar aquele que você tem orado e pedido. Como ovelha, como moeda ou como filho, vai ter resgate, vai ter regozijo, vai ter alegria. E os anjos vão se alegrar quando uma alma se rende a Ele. Amém. Para fechar a parábola, os anjos se alegram quando uma alma está ali louvando, reconhecendo que Ele é pecador, reconhecendo que Ele não é nada, que tudo que nós temos aqui é emprestado, a sua casa é emprestada, seu emprego é emprestado, o seu carro é emprestado, a sua roupa é emprestada. Nós não temos nada, porque se Deus quiser tirar algo, Ele tira. Se Deus quiser matar, como se arrancasse a gente ali da tomada, parou de funcionar. Mas glória a Deus que nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. E como tudo é emprestado de Deus, Deus Ele dá melhor para a gente. Não vai nos faltar nada. É só nós entrarmos no comando da oração. Saber que passamos por todas as fases dessa vida. E cada um de nós aqui se encontra no resgate do perdido. Nós fomos resgatados. Eu e você fomos resgatados com o sangue do Cordeiro. Você tem valor. Nós temos valor. O Espírito Santo habita em você. E Ele habita em você. Você ora e entrega a Deus. No momento certo, Ele vai fazer. Porque nós não somos leais. Nós somos infiéis. Mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. E se Ele colocou no seu coração, e se Ele lhe prometeu, Ele vai cumprir. Na hora dele, no momento dele, a sua vitória é fé. Mas se for preciso chorar, chora. Se for preciso sentir dor, chore. Porque quem vai estar do teu lado te consolando é o Espírito Santo de Deus. E você só tem que praticar uma ação, que é a mais difícil para nós. Ó, boca fechada. Conta a sua dor para Jesus. Conta seu problema para quem vai resolver. Conta seu problema para quem vai na tua frente como um general de batalha lutar por você. Não conta teu problema para o incrédulo, não. Não conta um problema para alguém que não está com a vida espiritual boa. Conta seu problema para Jesus. Ou pede iluminação para Deus colocar uma pessoa certa na sua vida para você contar o seu problema. Vença a sua guerra, ó, de joelho. De joelho é melhor, irmão. De joelho às vezes dói, mas é de joelho que a gente ganha as nossas guerras. Se acordou de madrugada e não sabe o que fazer, vai orar. Deus está te incomodando para você orar por alguém. Tá durante o dia, lembrou de alguém, entregue aquela pessoa na mão de Deus. Ficar em constante oração é isso. É vir na sua mente e você entregar. É acordar. Calma aí, vou fazer xixi, mas eu vou orar. Amém. Porque Deus vai responder nas suas orações em secreto. O que a Bíblia fala? Entra no seu quarto em secreto. Não fala nada para ninguém. Porque quem vai te responder é Ele. Quem vai na tua frente é Ele. E Deus está indo na frente da gente. Está confirmando para cada um de nós que Ele está na nossa frente. Tomando conta dos nossos problemas, das nossas guerras, das nossas dificuldades, dizendo que você tem valor. O Espírito Santo se move em você e na hora certa Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu agradeço aqui a oportunidade, louvo a Deus por cada um de nós e vamos passar para encerrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Deus possa estar nos abençoando durante essa semana. Aqueles que estão ouvindo nas quarta-feira, escutou novamente o que nós estudamos no capítulo 15. Estamos indo agora para o 17. Deus confirmando que mesmo a gente vindo aqui, Ele fala conosco de uma maneira diferente. Então, quarta-feira, 19 horas, estejam aqui aprendendo ainda mais de Cristo. Irmã, muito obrigada. A Deus continue te abençoando e que você venha mais vezes trazer a mensagem dele de uma forma tão simplificada que você trouxe para nós. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço por esse culto, te agradeço, Senhor Deus, por esse dia. Continue, Senhor Deus, abençoando cada irmão aqui presente. Continue, Senhor Deus, nos dando a melhor semana que nós já tivemos, Pai. Continue, Senhor Deus, abrindo nossos caminhos, abrindo nosso coração, abrindo, nos alertando, Senhor Deus, que só o Senhor é o Senhor das nossas vidas, Pai. Que nós possamos sempre depositar em Ti, Senhor Deus, todas as coisas. Que nós possamos sempre, Senhor Deus, entregar a Ti todas as coisas, Pai. Com o coração agradecido, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor abençoe cada irmão aqui presente, Pai. Cada família aqui representada, Pai. Que nós saímos daqui para proclamar o Seu Evangelho, para orar para aqueles que precisam de Ti, Pai. Eu que te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Após a oração silenciosa, estaremos nos dispensados.